Amém? Quero fazer uma oração. Feche os seus olhos. Queria pedir você para não sair mais do seu lugar. Se você puder, não vou demorar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida aqui essa noite. Se você veio aqui e ainda está desinteressado, o Espírito Santo vai falar com você de forma surpreendente. Porque a palavra é espírito e vida. Existe espírito e vida na palavra do Senhor. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, porque cremos, ó Pai, por isso falamos, por isso proclamamos, por isso repetimos, porque cremos, ó Pai. Eu creio que a sua palavra tem poder, eu creio na inerrância e na totalidade da Bíblia. Pai, de Gênesis a Apocalipse, é a voz do Senhor falando conosco. Em cada página da Bíblia nós podemos identificar Jesus. Deus, cada livro aponta para a cruz. Deus, cada livro, Senhor, menciona um rei, um reino e uma família real. Pai, que esta mentalidade possa nos alcançar, porque apenas conhecendo uma nova verdade, esta verdade nos libertará de uma velha realidade. Algumas pessoas estão ainda se apegando à realidade de que o gás custa R$100, de que a carne custa 70 e de que a gasolina custa 7. Senhor, nós não nos importamos com isso, porque Deus, o nosso reino não é daqui. Deus, nós não nos importamos com isso, Pai, porque nós pensamos nas coisas que são lá de cima, e estas coisas não nos afligem, porque pode ser sim uma realidade de que as coisas estão caras, mas a verdade é que o Senhor proverá, o Senhor já proveu. Pode ser sim, Deus, uma realidade de que os hospitais ainda estão com filas para a UTI, mas a verdade é que Jeová Rafá pode curar qualquer enfermidade ou doença, porque o sangue de Jesus tem poder. Espírito do Deus vivo, fala conosco exatamente agora. Pai, que o Senhor visite cada irmão ou irmã que ainda esteja em casa de quarentena, pessoas que estão doentes emocionalmente ou na alma, Senhor, espiritualmente, que o Senhor possa neste momento, Pai, levar cura, salvação, restauração, milagres, que haja disrupção agora, porque nós estamos aqui assentados na mesa do Senhor, e que o Senhor fale conosco como nunca antes, em nome de Jesus. Aleluia. Nós estamos numa série, talvez termine hoje, não sei, isso vai depender do flow aqui, sobre o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus avivaria a sua obra, Deus traria vida no meio dos anos. Por que no meio dos anos? Porque quando nós estamos no meio, geralmente nós nos cansamos. O desafio é o seguinte: se você cansa competindo com homens, como você poderá competir com cavalos? Essa não é a nossa última batalha, irmãos. Você não lutou a sua última batalha. E se você venceu, eu tenho que te dar um alerta. O seu último sucesso pode ser a causa do seu próximo fracasso. Porque algumas pessoas, elas se apegaram ao sucesso que tiveram recentemente. E por isso elas baixaram a guarda. Elas pararam de frequentar o culto depois que melhorou alguma coisa. Elas mudaram de comportamento. E semana passada, no domingo, eu falei aqui sobre este comportamento dos apóstolos, porque Jesus deu um comando, ele disse: vocês vão receber poder quando o Espírito descer sobre vocês, e vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e para os confins de Belo Horizonte e da terra. E ele disse assim: vocês vão batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse isso para eles em Atos capítulo 2, eles receberam esta promessa. Isso é compatível com o livro de Josué no Velho Testamento, quando eles tomam posse da promessa. Mas no livro de Atos, eles demoraram 10 anos para obedecer uma direção de Deus. Jesus disse: mar, acalma-te, o mar acalmou. Ele disse: vento, cesse, o vento cessou. Mas ele disse: ide, e você ficou. A igreja não é uma aglomeração de pessoas que só se encontram 2 vezes por semana. Nós nos encontramos aqui para sermos nutridos, fortalecidos, abençoados e sair por aí, porque nós somos de verdade uma igreja integral. A igreja funciona 24 horas por dia, todos os dias,
porque nós não nos restringimos às paredes de um auditório. A igreja somos nós, você e eu, onde estivermos. E por causa desta demora de 10 anos, não foram 10 dias ou 10 semanas, foram 10 anos. A Bíblia fala que o Senhor permitiu uma perseguição. Talvez você esteja sendo perseguido nesse momento, para que você saia da zona de conforto, para que você tire o monumento que outrora era um movimento. Porque a lei da primeira menção, no livro de Gênesis, diz que o Espírito se move. Se você fica estagnado, fica incompatível com uma pessoa que se movimenta. Ele nos leva aonde Ele quiser agora. Ele nos conduz da forma que Ele quiser. Ele nos ensina o caminho que deve ser do jeito que Ele quiser e ponto final. Esta é uma boa palavra. E na quarta-feira eu falei sobre o fruto do Espírito. Fruto do Espírito é como uma mexerica que tem vários gomos, mas é um fruto só. E este fruto chama amor. Do amor vem tudo em seguida. Se você não ama, você não conhece a Deus, a Bíblia fala. O dom é muito importante. Você conecta geralmente o Espírito Santo ao dom, ou aos dons do Espírito. Mas o fruto talvez seja mais importante, porque o dom é o que se oferece. O fruto é a maneira que você oferece. O dom é barulho, o fruto é alimento. O seu colega de trabalho não precisa de mais buzinação na orelha dele, ele precisa de fruto. Seu parente que não é um cristão, ele não precisa de crendices na cabeça, ele precisa de você ter um comportamento que envolve paciência, paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, benignidade e bondade. Isso sim é o evangelho prático e verdadeiro. É o evangelho da segunda-feira que muda a vida das pessoas. E isso é poderosíssimo. Hoje à noite eu quero continuar falando sobre uma necessidade que nós temos de honrar a unção que nós recebemos. Todos nós fomos ungidos, amém ou não, irmãos? Há 2 semanas atrás eu li há uma semana atrás eu li: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu. Jesus disse isso. O Espírito do Senhor está sobre ti e Ele te ungiu. E esta unção, você tem honrado ela? Será que nós temos honrado esta unção? Porque quando precisamos, nós buscamos, mas quando conseguimos, nós não valorizamos. Você conhece alguém que queria muito uma coisa, muito, vamos usar uma figura de criança. Uma criança quer muito uma coisa, papai me dá. Aí você compra aquilo para ela, ela brinca 10 minutos e larga. Um negócio que você vai gastar 10 meses parcelado, pagando. Muitas vezes nós somos assim com o Senhor: Pai, me dá, Senhor, me dê isso, me abençoe. Um dia eu disse para uma esposa: se o seu marido converter, você vai desviar ele. E só ela frequentava a igreja. Ela falou: por quê? Eu falei: porque você vai achar ruim o comportamento ativo do Espírito Santo na vida dele, porque na sua vida ele é passivo ainda. Muitas vezes você pede a Deus uma unção e Ele vai querer que você corresponda a esta unção. Muitos homens na Bíblia não valorizaram esta unção. Israel tinha Deus como rei, e eles disseram: nós não queremos Deus como rei, nós queremos um rei pessoal. Deus tinha algo muito especial para a vida deles, para a família deles. Deus era teocracia, não era democracia, não era o governo de reinos, que é monarquia, era Deus reinando. Aí eles pediram um rei, veio Saul. Saul ficou só 5 anos governando com o coração quebrantado, honrando a unção que Deus tinha dado para ele. Saul era um cara impressionante, Saul era um cara incrível, mas de repente a unção começou a fazer mal para ele, e ele começou a desonrar, a ponto dele desagradar o coração de Deus. Mas na Bíblia tem um homem que ele valorizou a unção. Este homem chama Davi. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmos 89, versículo 20. Salmos, capítulo 8, 9. Quando você achar, diga: eu amo a palavra de Deus. Salmos, está bem no meio da sua Bíblia. Salmos, capítulo 89, versículo 20. Salmos 89, a partir do versículo 20. Quem achou, diga: eu amo a palavra de Deus.
Se o seu vizinho tiver sem uma Bíblia, diz para ele vir aqui na hora do apelo e deixa ele ler com você aí, por favor. Lá diz assim, livro de Salmos. Você sabe que não foi apenas Davi que escreveu os Salmos. Outros homens como Moisés também escreveram salmos. Davi organizou o negócio. Davi cantou os salmos de outras pessoas. Mas os salmos, eles não foram escritos apenas por Davi. Mas aqui está dizendo: achei a Davi, meu servo. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi. Vou ler de novo o versículo 20. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi, com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que o odeiam, e a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Agora você pode receber isso como uma profecia para a sua vida? Levante pelo menos uma mão, eu vou ler e você pode falando amém se você quiser isso para você, porque eu quero isso para a minha vida. Lá diz assim: achei a Davi, ok? Quando falar Davi, você fala seu nome. Achei Paulo, meu servo, minha serva, com santo óleo ungi, com o qual minha mão ficará firme, e o meu braço fortalecerá. O inimigo não importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder, em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, pode aplaudir, Florzinha, você está mais crente do que eu, uai. Glória a Deus. A Bíblia está dizendo aqui, e o apóstolo Paulo vai reforçar isso lá no livro de Atos, dizendo: achei Davi um homem segundo o meu coração. O primeiro tópico da noite, talvez não seja um tópico da mensagem, mas eu posso te dizer isso, que muitas vezes o coração do problema é o problema do coração. Muitas vezes o coração do problema é o problema do coração. Porque Davi, ele, diferentemente de Saul, ele tinha um coração totalmente quebrantado, totalmente inclinado para as coisas de Deus, mesmo depois de fazer coisas absurdas, como ele fez, cometeu homicídio. Esse cara fez coisas assim, muito maldosas, mas ele falou para o Senhor assim: Pai, não retiras de mim o teu espírito. Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele diz: Senhor, não te afastes de mim a tua presença. Davi, ele valorizava alguma coisa que era da parte de Deus para ele, porque ele sabia que se ele perdesse aquilo, ele se tornaria uma pessoa totalmente insignificante. Sem uma unção sobre a nossa vida, nós não valemos muita coisa não. Agora, o poder, ele não muda ninguém, ele apenas revela quem a pessoa é de fato. Essa unção aqui, ela pode ser muito bem aplicada à questão ministerial, aos dons, ao fruto, aos talentos, ao ministério, seja o que for, mas no mercado também. Se você recebe uma unção de prosperar, se você fica milionário, você já pensou se você se tornar um homem dono de várias propriedades? Você acorda amanhã com um telefonema e alguém fala assim: ó, sua tia morreu. Você fala: eu nem tenho tia. Você fala: tem sim, ela deixou para você aqui $1 trilhão, você é o único herdeiro, que Deus te abençoe, pode vir buscar. Você já pensou, irmão, se acontece um negócio desse? Se de repente você é empoderado, se de repente a sua empresa cria franquias e você prospera, o que esse poder faria com você? Será que esse poder não iria estragar? Será que se a nossa igreja tiver 10 cultos lotados aos domingos, será que se nossa condição financeira aqui aumentar, será que se nós conseguirmos fazer transmissões melhores, será que nós seremos pastores acessíveis? Será que nós seremos uma igreja ainda que se preocupa com cada pessoa? Será que nós seremos pastores humildes?
Será que nós ainda amaremos servir a Deus com o coração? Não é o que se faz, é a forma que se faz. Porque o coração do problema é o problema do coração. E Deus sabia disso. Por isso ele disse: eu encontrei Davi, um homem segundo o meu coração. Um homem que tinha uma percepção das coisas igual a Deus. Um homem que o 12/8 dele, eu não sei qual que é a sua pressão arterial, mas a minha, graças a Deus, é 12/8. A de Davi era exatamente no ritmo do coração de Deus. Se o coração de Deus batesse um tum-tum, o de Davi também era o tum-tum. Se o coração de Deus batesse um tum-tum-tum, o de Davi também era o tum-tum-tum. Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E Deus sabia que ele poderia derramar uma unção sobre aquele rapaz, aquele menino, que aquela unção não ia fazer problema para ele. Eu estou profetizando aqui sobre a sua vida, que você vai receber unção nos próximos dias, essa noite, para fazer coisas incríveis. Nós já aprendemos aqui sobre o Espírito do Senhor, que é cétuplo, que dá sabedoria, entendimento, poder, temor. Você está sendo empoderado aqui esses dias, não para se movimentar apenas dentro da igreja, mas para se movimentar no mercado. Você é abençoado na cidade e no campo, a sua empresa, os seus negócios, tudo que está conectado a você é abençoado e é ungido pelo Senhor. Mas o que você fará a partir disso? O que nós faremos a partir disso? E Deus sabia que podia confiar em Davi. Deus sabia que podia confiar nele. E ele ungiu ele. A Bíblia diz: com santo óleo eu ungi. Que óleo que é esse, irmãos? Que óleo que é esse? É um óleo muito específico. E hoje eu quero te dar um briefing rapidinho dessa formatação do que a unção é composta de fato. Eu quero que você anote, se você puder. Eu quero que você escreva isso no seu coração, se você puder. Porque muitos querem a unção, mas eles não estão prontos para administrá-la. Muitos querem o poder, mas o poder vai fazer mal para eles. Se você não tiver o entendimento do que uma unção é composta, é melhor você nem pedir a Deus unção. Eu conheço pessoas, irmãos, que por muito pouco se perderam. Eu conheço pessoas que tiveram um aumento de salário de R$3,50 e já pararam de dar bom dia para o motorista do ônibus. Eu conheço gente que é assim. Eu conheço gente que foi abençoado domingo, na terça-feira já não quis saber mais de Deus. Eu conheço pessoas assim que estavam orando, estavam pedindo: Deus, mestre, eu preciso do milagre. O playlist dessas pessoas era só isso: remove a minha pedra, Deus mais uma vez segura em minhas mãos, só estas coisas. E quando Deus vem e abençoa, essas pessoas se tornam contra Deus, esquecem de Deus. Quando são curadas, elas esquecem do Senhor. Elas são como aqueles homens que vieram e foram curados de sua lepra, mas só um voltou para agradecer, só um voltou para a graça descer. E eu quero te ensinar hoje à noite, de acordo com o livro de Êxodo, capítulo 30. Aí você abre, por favor, o último texto da noite. O segundo livro da Bíblia é o livro de Êxodo. Vaikra, livro de Êxodo. Capítulo 30, versículo 22 ao 25. Segundo livro da Bíblia é muito fácil de achar. Eu gosto de uma igreja bíblica. Eu gosto de uma igreja que carrega o papel. E quando o pastor diz abra a Bíblia, eles abrem o papel. Não é pecado usar no celular, obviamente, mas o papel é especial. Lá diz assim, Êxodo capítulo 30, versículo 22 ao 25. Em seguida o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra, fala comigo, mirra líquida, e a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, fala comigo, canela. 3 quilos de cálamo, diga cálamo aromático. 6 quilos de cássia, fala cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para a unção. Deus está dando aqui a receita certinha, quantas gramas. Sabe aquela receita que não falha se você seguir ela certinha, que a avó, que a tia dá? Deus está dando para Moisés aqui: Moisés, eu vou ungir reis, profetas e sacerdotes. Você precisa de ungir estas pessoas a partir desta composição aqui. E a primeira coisa que aparece lá é mirra. Qual que é a primeira coisa que aparece, irmãos? Mirra. Para que serve mirra? Mirra serve para embalsamar defunto.
A mirra serve para embalsamar mortos. A primeira natureza da unção é a disposição para morrer. Vou repetir isso. A primeira composição para unção é uma disposição para a morte. Se você não estiver disposto e disposta que o seu velho homem, que a sua velha natureza morra, você nunca vai experimentar uma unção de Deus na sua vida. A questão é que nós desmaiamos o eu aqui domingo à noite, e ele vai para casa carregado, e de segunda de manhã ele ressuscita, ele acorda e fala: opa, peraí, onde é que eu estou? Aí você diz: você desmaiou no culto ontem com a biblada do pastor. Aí ele volta ao normal e ele fica até no outro sábado, acordado, te dando trabalho. Mas a mirra é a primeira natureza, porque morto não reclama, irmão. Você já viu algum morto chato? Você já viu algum morto falar assim: esse caixão está muito apertado? Eu fui num velório um dia que a funerária enganou a família e eles deram um caixão super ruim. E quando foram pegar o caixão, o morto soltou e bateu lá no chão. A viúva já estava triste do moço ter morrido, agora ela desmaiou porque o moço estava no chão. Metade correu e a outra metade ficou escandalizado, chamaram a Record, e foi uma briga, confusão, não enterra mais não queremos, queria processar, queria ganhar dinheiro, danos morais, e aquela confusão. E eu falei: gente, estou indo para casa, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Mas eu não vi aquele morto reclamar. Eu não vi aquele morto falar mal de ninguém, porque quando você morre, você não é a mesma pessoa. Existem, irmãos, duas naturezas, existem duas inclinações. Conecte-se comigo, por favor. Existem duas inclinações: Yatse Hará e Yatse Yah. Hará é daquilo que Deus formou o homem. Quando Deus formou o homem, ele disse: Hará, do pó da terra formou o homem. Isso é carne natural, pó, é a tendência, a inclinação para as coisas naturais. Mas existe uma inclinação para as coisas espirituais. A Bíblia diz que o homem natural, ele não discerne das coisas espirituais. Talvez você não discerne das coisas espirituais porque você está vivo demais ainda. Por isso que você fica bravo, nervoso. Por isso que você fica chateado tão fácil. Por isso que a gente fica assim de mimimi. Ai, meu Deus, eu nunca vi um morto soberbo. Eu nunca vi um morto falar assim: eu estou morto aqui, mas eu fiz muitas coisas boas. Eu nunca vi um morto puxar a sardinha, a brasa para a sua própria sardinha. Mas esse comportamento é muito comum para pessoas que são vivas. E a Bíblia diz assim: já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Eu estou morto. A Bíblia diz: considerai-vos mortos para o pecado e vivo para Deus. Irmãos, nós temos que assumir essa identidade de pessoas que morreram para o mundo e se tornaram vivas para Deus. O João 12:24 diz isso, que se uma semente é lançada na terra e ela não morre, ela não vai produzir fruto nenhum. Se você não morrer, você não vai frutificar, não tem jeito, irmãos. A morte aí é a morte do eu, do ego. Como eu sou egoísta, como eu sou egocêntrico, como eu sou ególatra, como eu sou egóstico. De todos o pior, eu sempre falo, é o egóstico. Porque tem gente que perde qualquer coisa, mas não perde a razão. Tem gente que dá a vida para manter a razão. E muitas vezes isso é apenas um impulso natural da sua carne, chamado egostismo. Os egósticos são piores do que os ególatras, piores do que os egoístas e pior do que as pessoas que são egocêntricas. Porque precisa de ser egoísta, egocêntrico e ególatra para você defender sua razão a qualquer custo. Para você defender a sua razão. Eu tenho razão. Não, você não tem razão. Será que você tem razão? É melhor ser feliz, irmãos, do que ter razão muitas vezes. E aqui a mirra fala disso. A mirra fala que a morte do direito. Eu estou no meu direito. Do meu direito eu não vou abrir mão. Eu abro mão. Você está no seu direito. E eu estou no meu dever. O apóstolo Paulo diz no capítulo 1 do livro de Romanos. Ele diz: eu não me envergonho do evangelho. Esse é famoso, mas antes ele diz assim: eu não
Ele diz, eu sou obrigado. Ele disse, eu não me sinto como opção. Ele disse, eu estou obrigado. É uma obrigatoriedade. Não é um dever apenas, é uma obrigatoriedade. Nós temos obrigações e muitas vezes nós vivemos a vida cristã, nossa oração é baseada em pedidos, é meu direito. Aí o preletor diz, você tem direito, como filho de Deus, aleluia, e as pessoas aplaudem. Mas você, querido e querida, tem que morrer, porque muitas vezes as suas orações são baseadas no seu ego, no seu próprio eu, naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente acha legal demais. E Deus muitas vezes, Ele diz não para a nossa própria proteção. João Batista entendia muito isso. Quem não morre para si, viverá para os seus sonhos. Diga comigo assim, quem não morre para si mesmo, viverá para si mesmo. É isso aí, irmão. Você não vai conseguir viver para Deus nem para ninguém se você se colocar na frente antes de todo mundo. O irmão Juan, o Batista, ele entendia que ele apenas prepararia um caminho para Jesus. Quando Jesus chegou, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, recebam ele, toda honra e toda glória seja dada a ele. Esse é o cara chamado Jesus, porque ele entendia, ele era um cara que disse, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Isso aí a música outra pessoa que compôs, mas o irmão João disse que ele cresça e que eu diminua. Mas o evangelho de Jesus é que você morra para que eu viva. É isso aí. Muitos de nós precisamos não é de diminuir, porque uma hora você cresce, irmão, uma hora eu cresço, uma hora o meu ego cresce, uma hora a minha raiva cresce, mas quando a gente morre, aqui jaz. O batismo é isso, o batismo é exatamente isso. Aqui jaz Paulo Henrique de Souza. Nunca mais esta pessoa vai voltar à vida, porque não sou eu quem vivo mais, Cristo, Jesus Christ lives in me. Jesus Cristo vive em mim e Ele vive em você também. E as pessoas têm que ver isso, irmãos. Isso que é unção, porque uns são e outros não são. Diga para o seu vizinho, uns são e outros não são. Tem gente que não é mesmo. Aí lá fala da canela. O que é canela, pastor? Canela era usada naquela época para perfumar ambientes. Perfume, eu amo perfume, irmãos. Não sei se eu estou cheiroso hoje, mas geralmente eu gosto de me perfumar. Ande cheirosinho, tá, irmão? Em nome de Jesus. Você tem um perfume de Cristo, pelo menos. Mas naquela época, este cinnamon, como algumas versões dizem, ou canela, era usado para perfumar as câmaras, os ambientes de intimidade, os quartos onde os casais iam namorar, onde os reis iam receber as suas esposas ou concubinas. Era o lugar da intimidade. Isso é interessante porque se a primeira natureza da unção aponta para a morte, a segunda natureza da unção aponta para a intimidade. Ninguém tem disposição para morrer se não for antes num ambiente de intimidade. Se você morre só aqui, não resolve. Você precisa de morrer aqui, lá na intimidade. Sabe, lá no seu quarto? Jesus disse, olha só, se você fechar a porta do seu quarto e orar em secreto, o seu pai que vem em secreto, ele vai te responder publicamente. É basicamente isso. Qualquer coisa que você pedir lá no secreto, ele vai te responder publicamente. Isso aí é quase parafraseando Jeremias capítulo 33, versículo 3, que diz, clamem a mim. Esse clamor, eu estudei hebraico, aramaico, grego, um monte de idiomas procurando, e esse clamor é falar alto, cry out, grita a mim, e eu vou te responder. A resposta do responder do Jeremias 33:3 é, eu vou te dar a resposta no mesmo volume da oração que você fez. Olha que bonito. Olha que bonito, irmãos. Deus, eu tenho profetizado aqui, algumas coisas que você tem orado, também tenho orado a respeito de você. Algumas orações que você tem feito sobre coisas e sobre pessoas, também estão sendo feitas a seu respeito.
Deus vai responder o nosso clamor. Venha sobre nós, Espírito Santo. Na mesma proporção que nós temos clamado, venha sobre nós, Espírito Santo. Quando esta igreja foi ouvida nos vizinhos, venha sobre nós, Espírito Santo. Quando o Espírito Santo chegar com poder, autoridade, com impacto, os vizinhos vão perceber, não o barulho nosso, mas o barulho do céu, porque a Bíblia diz que em Atos, e como em Gênesis, quando Deus aparece, Adão ouviu o som de Deus chegando. Em Atos, eles ouviram um som do céu chegando, e eu posso ouvir um som de Deus chegando na sua vida, mas isso começa no silêncio, isso começa no secreto, isso começa na oração mais simples que você sabe fazer, no seu devocional mais íntimo. O devocional que você conhece Deus, que você conhece a si mesmo e que você conhece o seu propósito. Eu vou querer assistir essa mensagem, porque está muito poderoso, irmãos. É na intimidade que você conhece Deus, não é através do pastor, não é em cultos como este. Você conhece Deus na intimidade com Ele. Em segundo lugar, você conhece a si mesmo no lugar da intimidade, porque quando você ver Deus, a Bíblia diz que nós seremos iguaizinhos a Ele quando o virmos como Ele é. Quando nós vemos Deus da forma que Ele é, nós nos tornamos iguaizinhos a Ele. Uma das mensagens do Casa de Paz é isso. Eles arrancaram a barba de Jesus tão violentamente para defraudar a identidade dele. Mas quando eles defraudaram a identidade de Jesus, Jesus estava restaurando a sua identidade. E a Bíblia é como um espelho que quando eu leio ela, eu descubro exatamente quem eu sou. A oração não é apenas falar com Deus, mas é a capacidade de ouvir Deus falar: você é meu filho amado, você é nação santa, você é povo eleito, você não é qualquer um, você é abençoado, você é abençoada, você é próspero. Recebe aí, família. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você é cabeça e não cauda, você é bonito, você é linda, você é saudável. Nós nos descobrimos e a partir disso nós descobrimos o nosso propósito, porque nossa identidade está ligada ao nosso propósito. Quem somos está ligado àquilo que devemos fazer. Não posso render este assunto, mas quando você descobre quem você é de fato, você faz o que você tem que fazer de fato. E o que você não tem que fazer de fato, você paga outras pessoas para fazer. E você enriquece pagando pessoas para fazer aquilo que não é para você fazer, para você. Olha que pastor bacana que está te dando uma dica. Se você está fora do seu ponto de convergência, na sua profissão, no seu chamado, volte hoje para o seu ponto de convergência. Volte hoje, converta-se deste mau caminho, porque se você odeia segunda-feira, irmão, certamente você ou é escravo do seu próprio negócio, ou você é um escravo de alguém. Porque o que fazemos está muito ligado a quem somos. Você não trabalha para ganhar dinheiro, você trabalha para cumprir um propósito. O dinheiro é só recompensa daquilo que você foi chamado para fazer, e deve ser feito de forma incrível. Amém ou não, irmãos? Essa é uma boa palavra, sim ou não? E depois eu quero que você entenda que o ambiente precisa estar harmonizado. Esse ambiente que você vive nele, pode ser o banheiro da sua empresa, a sala da sua casa, pode ser o ônibus que você anda, ou o carro que você vive nele diariamente. Este ambiente precisa estar aromalizado. Ribalabacicantalabaxai. Estava falando em línguas, irmão. Você achou que eu estava tentando falar aromatizado? Aromatizado, aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Aromatizado. O anjo me falou aqui, irmãos. Vamos para o terceiro, que é cálamo. Fala comigo, cálamo. Fala de novo, cálamo. O que seria o cálamo? A mirra embalsa o morto. Então você está morto agora. Quer unção? Morra. Amém ou não, irmão? Quer unção? Morri. Aleluia. Morri, hashtag tô morto, aqui jaz. Aí vocês vão ver como que é diferente. As pessoas vão falar assim: gente, você é tão diferente. Você vai assim: aqui eu morri. Quando começou o Covid, alguém falou assim: você não tem medo não? Eu falei assim: morto não morre duas vezes. Eu já estou morto. O vírus não vai me matar porque eu já estou morto. Amém ou não, irmãos? Amém ou não, irmãos? E quando o vírus veio até a mim, eu matei ele.
Eu preguei dobrado, fiz live dobrado. Por quê? Porque não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aí vem a intimidade, que é a canela. É o ambiente da câmara aromatizada, um cheiro agradável a Deus. Isso envolve honra, isso envolve louvor, adoração, isso envolve educação, isso envolve zelo, envolve você estar com seu corpo limpo. Tem gente que não toma banho e quer que a presença de Deus se manifeste. Não vai manifestar não, irmão. Pastor, como que você fala isso um domingo à noite? É verdade, irmão. Eu conheço cristãos que, se levantarem a mão assim, as pessoas caem na unção, mas não é a unção do alto, é a unção do hálito. Você tem que cuidar bem do templo do Espírito Santo. Vai voltar a fazer uma caminhada, vai cuidar do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, porque isso é aromatizar um ambiente propício para o Senhor se mover. Aí nós falamos agora do cálamo. O que é o cálamo? O cálamo é aquilo que faz o perfume fixar. Se você entende de perfume, você sabe que existem geralmente duas linhas: o eau de parfum, ok? E o eau de toilette. É tipo isso aí. Aqui no Brasil, como é muito quente, geralmente é melhor você usar um eau de toilette mesmo, porque se você passar um parfum e pegar um ônibus de manhã, pode estar chovendo que o povo vai abrir a janela, dá uma dor de cabeça, enjoa, não é, irmãos? Misericórdia. Tem perfume que já é ruim, irmãos, Legambá, os Lafedon, esses trem já não presta. Mas quando a pessoa exagera, ninguém aguenta ficar perto. Porque a fixação é assim, você passa segunda, domingo que vem, a pessoa ainda está sentindo, você usou, né? A pessoa fala assim, usei, aí toma banho, aquela coisa. Mas o melhor no caso do Brasil, que é mais quente, que não é tão frio, é o eau de toilette. Aqui seria como um eau de parfum. É aquilo que faz a essência, sabe a essência? Fixar. Isso fala de conectividade e continuidade. Conexão e continuação. Primeiro porque não para em mim, a unção ela vai de mim, além de mim. A unção não se trata de mim, a unção é para outras pessoas. A unção é para que outras pessoas sejam abençoadas. Eu conheço amigos músicos, eles ficam pedindo para vir aqui na igreja cantar, para ver se eles engajam mais público. Eu conheço pessoas que ficam fazendo campanha em monte para o ministério deles explodirem, ou para a empresa deles bombarem, ou para o casamento dar certo. Tudo não tem sentido se não tiver cálamo, que é a capacidade de fixar, de comprometer, de ligar. Qual foi uma das maiores estratégias de Satanás durante a pandemia, que já acabou em nome de Jesus? O Covid já ficou para trás em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus. Qual que foi o grande lockdown? O grande problema foi o distanciamento, foi o afastamento. Porque o diabo sabe que na comunhão Deus libera bênção e vida. Existe uma unção fruindo aqui. Eu não falei errado. Existe uma unção fruindo aqui. Isso é fruitivo, não está fluindo. Frui porque é uma troca. É de você para mim, de mim para você, de você para o seu vizinho, dele para você. Isso é fruitivo, é mais do que fluir, porque flui de uma pessoa. Quando flui é diferente, flui entre as pessoas e para as pessoas. Então existe uma unção aqui, exatamente agora, que ela vai além de você e ela continua durante a semana, ela continua durante o mês. Se você não vier aqui na quarta, eu sei que você vai vir em nome de Jesus. Se você não for na célula terça-feira, eu sei que você vai em nome de Jesus. A unção vai continuar fruindo. Por quê? Porque nós entendemos esta necessidade de conectividade e continuidade. Eu podia pedir você agora para colocar a mão da pessoa que está do seu lado, mas eu não vou fazer, porque a gente está com alguns protocolos ainda. Mas essa capacidade de ministrar uns sobre os outros, de abençoar uns aos outros, ela é real e poderosíssima, irmão. Ela é real. A Bíblia diz que se duas pessoas ligar qualquer coisa aqui na terra, está ligada no céu. Se duas pessoas concordarem aqui sobre qualquer assunto, por isso que é tão difícil concordar, porque a concordância tem poder demais. Paulo precisou, eu estou falando do apóstolo Paulo, um cara poliglota, dupla cidadania, um cara cheio de influência no governo,
na política, no Estado, na igreja, na religião. Este homem era incrível e ele podia fazer muitas coisas, mas ele entendeu que sozinho eu posso ir mais rápido, mas em comunhão nós vamos muito mais longe. Sozinho você pode ir mais rápido, mas juntos nós vamos ir mais longe. Existem pessoas aqui que estão se sentindo sozinhas. Volte para a comunhão, volte para o lugar da comunhão, conecte-se com pessoas, porque os relacionamentos são as dobradiças que seguram as portas das oportunidades. Eu vou repetir isso para você escrever no seu coração. Os relacionamentos são as dobradiças que seguram as portas das oportunidades. Quem anda sozinho cava a própria sepultura e não vai ter ninguém para jogar terra em cima de você depois. Conecte-se em nome de Jesus. Amém ou não, irmãos? Conecte-se. Vai no nosso Instagram, marca um aconselhamento pastoral, vem no GAN ajudar. Procura os diáconos, ajuda a limpar a igreja, que seja o caso. Venha fazer parte do louvor. Conecte-se, vai numa célula, faz um almoço na sua casa. Eu prometo, eu vou de máscara. A gente come tudo que tiver lá, depois a gente vem para o culto juntos. Vamos nos unir novamente, porque quando Jesus voltar, Ele vai buscar um povo unido, um povo junto. Isto é cálamo, o que faz fixar. Ninguém pode andar sozinho. Se é ungido, nunca está sozinho. Por isso que eu nunca vou pregar em uma igreja sozinho. Eu nunca saio sozinho, porque se eu tenho uma unção, eu preciso de apoio, eu preciso de condição. E eu tenho intercessores, eu tenho família que anda comigo e me abençoa. Talvez você falta cálamo. E para terminar a mensagem, só as duas fileiras da frente que falaram lá. Tá bom, tá bom. Estou com a estima boa hoje. Cássia, fala comigo, Cássia. Já falei aqui de mirra, já falei de canela, já falei de cálamo e agora eu quero falar de cássia. O que é cássia? Cássia é um bambu aromático muito forte. Esse aqui é o que cheira mais. Ele se destaca. Ele se o que, irmãos? Ele se o que, irmãos? Vou perguntar de novo. Ele se o que? Destaca. Quantos aqui estão prontos para se destacar a partir de hoje? Você vai se destacar em nome de Jesus, irmão. Não se incomode, porque eles só tacam pedras em frutos que são maduros e se destacam. Se você não faz nada, ninguém vai te criticar. Ninguém vai falar mal de você. As pessoas, elas te criticam, mas na verdade elas te admiram. Porque muitas vezes, e talvez 99,9% das vezes, a crítica é um autoelogio disfarçado, quando na verdade é a incapacidade de reconhecer o potencial no outro que você ainda não tem. Mas a unção, ela te faz diferente. Eu sou diferente e ponto final. Eu sou diferente. Eu sou um homem diferente, eu sou um pastor diferente, eu sou um pai diferente, eu sou um marido diferente, eu sou um líder diferente. Você tem que proclamar isso aí, querido, porque nós não somos pessoas comuns, você não é comum. Eu tenho uma notícia para te dar, não espalha, nós somos extraterrestres. Pronto, falei. Diga comigo, eu sou um extraterrestre. Diga com convicção, diga assim, eu sou extraterrestre, porque a minha natureza é celestial. Amém ou não, irmãos? Quando alguém vê você, a pessoa tem que falar assim, uau, uau, que isso, uau, porque você se destaca, Davi se destacou, José se destacou, Daniel se destacou, João Batista se destacou, Sansão se destacou, todos os homens como Samuel, Misael, Ananias, Zacarias, estes homens foram destacados. Por que eles foram destaques? Porque na unção deles, além de ter aquilo que conduz à morte, além daquilo que conduz à intimidade, além daquilo que traz conectividade e fixação, eles tinham algo que era forte, a ponto de fazê-los se destacar. Eu oro para os empresários da igreja, sim. Quando eu passo em frente a alguma empresa de alguém aqui da igreja, eu estendo as mãos e eu oro para que seja um destaque. Eu oro, irmãos. Eu oro para que você seja um destaque na sua área de atuação.
para que você seja um destaque, onde for. José, presta atenção nisso, já estou encerrando de verdade. Quem não se destaca na prisão, não vai se destacar no palácio. Alguns estão esperando chegar no palácio para comprovar unção. Escuta, se você não é ungido na prisão, no barracão, se você não é ungido na faxina, você não vai ser ungido como empresário, como líder no palácio, na mansão. Se você não é ungido no momento de crise no casamento, você não vai ser ungido na hora da mansidão. A unção que te leva a morrer, a unção que te leva a se tornar íntimo de Deus, a unção que te faz fixar e aquilo ficar impregnado na sua vida, ela também faz com que uma capacidade de distinção seja inaugurada na sua vida, e as pessoas vão começar a te procurar, as pessoas vão começar a te seguir, as pessoas vão começar a te pedir ajuda, as pessoas vão perguntar seu Pix e falar assim: qual que é seu Pix? Esses dias uma pessoa falou assim: pastor, qual que é seu Pix? Eu falei: ai meu Deus, será que eu estou devendo? Não era para, é porque ela queria me abençoar. Eu falei: meu Deus, por que, Senhor? Porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Alguma coisa boa vai acontecer quando você se destacar. Comece, querido, fazendo pequenas coisas, porque pequenas coisas geram grandes resultados. Eu vou falar isso melhor para a gente orar. Pequenas coisas que ninguém vê gera um resultado que todo mundo quer ter. Você se destaca a partir de uma unção recebida. Os clientes vão começar a te procurar. Você vai ser promovido. Uma vez eu estava na Berlinda para ser mandado embora, junto com mais uma turma lá de pessoas que trabalhavam mal. E no dia da reunião, a minha chefe pessoal, ela disse, como Moisés disse, ela disse: se o Paulo for, eu não fico. Moisés disse isso para Deus. Olha que coisa, olha como ele era um cara distinto. Ele falou: Deus, se o Senhor matar essas pessoas, risca meu nome do livro da vida. E aquela senhora, ela fez isso lá, rapaz, na presidência da empresa. Ela falou assim: pode mandar embora, eu sei que a empresa está passando luta, eu sei que está faltando grana, mas se o Paulo sair, eu também saio. Aí eu falei assim: glória a Deus, aleluia, aleluia, glória, Pai. Fiz uma cara de crente, né, irmãos? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei porque eu faço as coisas com excelência. Eu sei porque eu faço as coisas com zelo. Eu sei porque nós fazemos as coisas com carinho nessa igreja. Nós nos preocupamos com cada detalhe, sabe por quê? Porque Deus nos fará distintos. Distintos. José se destacou entre seus irmãos. Agora, você tem que tomar cuidado para você não se tornar soberbo. Porque muitas vezes, essa distinção faz uma bagunça no seu coração. Mantenha-se humilde. Amém? A soberba fez um anjo virar um demônio. E a humildade fazem com que homens se tornem como anjos. A soberba, eu tenho conhecidos que são assim, soberbos. A soberba fez um anjo, ou alguns anjos, virarem demônios. A pessoa melhora de vida um pouquinho, a pessoa se destaca um pouquinho, ela já fica soberba. Mas a soberba fez anjos virarem demônios. Mas a humildade faz com que homens sejam como anjos aqui na terra. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor proteja você, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos apresentar o Arthur. Eu não estava esquecendo não, viu, gente? Eu só ia fazer depois da mensagem mesmo. Antes, vamos orar. Fique de pé no seu lugar. Deus quer unção para a sua vida. Quantos querem unção aqui? Falam amém. Uns são e outros não são. Esse é um bom tema para essa palavra, sim ou não? Quantos ungidos temos aqui? Falam amém. Vou perguntar de novo. Quantos aqui são ungidos do Senhor? Digam amém. O Senhor nos ungiu. O Senhor nos ungiu. Unção é capacidade sobrenatural. Tem pessoas incríveis aqui nesse auditório. Escuta isso, irmão. Existem pessoas aqui neste auditório que são exponenciais. Elas só não descobriram ainda. Você só não sabe ainda que você é uma pessoa extraordinária. E o diabo quer que você se esqueça disso. Você já viu alguma criança que não seja extraordinária?
toda criança é extraordinário. Todo mundo nasce assim, todo mundo vê um bebê e fala assim, oh, que bonitinho, não é? A irmã aqui trabalha num orfanato, num abrigo para bebês, e tem lá, quantos bebês agora? Tem 7 bebês lá nesse orfanato, todos são extraordinários, mas em algum momento da vida, eu não sei se quando alguém feriu, eu não sei se quando alguém te machucou, você passou a duvidar desta capacidade exponencial que Deus te deu. Eu queria que você curvasse a cabeça agora, por favor. Tem uma unção disposta para a sua vida, mas esta unção, ela vai te conduzir à morte do eu. Você vai ficar menos egoísta, você vai ficar menos ignorante, você vai ficar menos chateado, você vai ficar menos preocupado com seus próprios interesses. Isso vai te conduzir à intimidade, você vai conhecer a Deus, você vai conhecer a você mesmo e você vai descobrir o seu propósito. Depois isso vai trazer uma capacidade de fixação. As crises não vão tirar isso de você. Se tem alguém que é pós-doutorado, graduado em problema e dificuldade, sou eu, irmãos. Às vezes a pessoa olha o pastor e fala assim, o pastor tem uma vida de anjo, de sobrenatural. Isso não é uma verdade. A gente tem problema no casamento, a gente tem problema nas finanças, a gente tem problema em todas as áreas. Mas quando você tem uma unção que é fixado, estas coisas não nos faz retroceder. A gente não pode afastar, a gente não pode desviar. Todo mundo pode, mas quem tem unção não pode. E em seguida, isso faz com que você se destaque. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida, porque o Espírito do Senhor, o mesmo que ungiu Davi, o mesmo que escolheu Davi por causa do coração, ele também está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre ti. O Espírito do Senhor está sobre a sua casa, sobre a sua família. Uma unção nova, uma unção para os negócios. Essa semana tem empresas nascendo aqui. Tem negócios sendo inaugurados aqui essa semana. Tem negócios, irmãos, sendo inaugurados na física, praticamente. Negócios sendo abertos esta semana, na semana que vem. Tem empresas nascendo agora em corações, em mentes, sendo gerados aí no seu ventre. Tem funcionários que já estão prontos para as suas próximas contratações e você nem sabe. E tem empresários esperando você mandar o currículo, porque você vai se destacar. Você vai se destacar. Esta unção vai te fazer diferente dos que não são, em nome de Jesus Cristo, e isso vai mudar a sua vida. Você pode levantar as 2 mãos aos céus em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença aqui. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor pode nos usar, Pai. Nós não queremos usar o Senhor mais. O Senhor pode nos usar. Pode nos usar, Espírito Santo. Espírito Santo pode nos dar unção, a unção que despedaça o jugo, a unção que cancela a maldição, a unção que traz graça, poder, a unção que traz inteligência, a unção que traz entendimento, a unção que abre a visão, a unção que nos torna educados, que nos dá postura, elegância, que nos dá, Senhor, frases assertivas, a unção que nos faz, Senhor, estar adequados para o tempo que estamos vivendo, a unção, Deus, que nos dá domínio próprio, a unção, Senhor, que nos dá inteligências cognitivas, emocionais, espirituais, Deus, a unção, ó Pai, que vem só do Senhor, a partir deste santo óleo, que é composto de tantas coisas que talvez uma delas esteja faltando hoje. Pai, a nossa igreja aqui no Barreiro, espalhada, Senhor, em Belo Horizonte, Pai, Deus, agora no Brasil, Pai, Deus, que esta igreja viva debaixo desta unção. Irmãos, existe uma unção específica para nós, sabia disso? Tem outras igrejas aqui na rua, e glória a Deus por isso.
Tem outras igrejas com o mesmo nome, Boas Novas, aleluia por isso. Mas nós somos uma igreja com uma unção distinta. E isso nos fará distintos. As pessoas vão olhar e vão falar assim: uau, o que está acontecendo na Rua da Olaria 598? Alguém vai dizer assim: é uma unção que eles têm. É uma unção que está sobre aquele homem. É uma unção que está sobre aquele irmão que abre a igreja. É uma unção que está na vida dos tesoureiros. É uma unção que está na vida dos músicos. É uma unção que está na vida dos voluntários. É uma unção que está na vida dos cantores. É uma unção que está na vida dos membros, dos frequentadores. Quando as pessoas passarem na porta. Um dia, irmãos, eu profetizei aqui que as pessoas se sentiriam atraídas quando passassem na porta. Tem uma pessoa congregando aqui agora, porque um dia ele estava passando na porta, ouviu o louvor e ele entrou e ele disse: eu quero congregar nessa igreja porque tem uma unção aqui dentro. Você sabia disso? Tem uma unção, irmãos. Existe uma unção e outros não são, poxa vida. Isso faz sair gente de lugares longe. Eu vou na casa dos irmãos e eu fico pensando assim: gente, como que sai de tão longe para ir congregar? Da Pampulha, tem gente que sai aqui de diversos bairros e regiões da cidade e de outra cidade, como Brumadinho, Contagem, Betim, Ibirité, e um monte de canto aí, e pessoas que nos assistem online, porque tem uma unção. Não é sobre a vida do pastor Paulo, porque eu sou um ser humano igual a você. É sobre as nossas vidas, porque vocês são seres humanos como eu. Existe uma unção. E eu quero que nós agradeçamos a Deus agora. Levante as duas mãos e só agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelo santo óleo. A unção que te faz morrer um pouquinho todo dia. A unção que traz um perfume para o ambiente que você está nele. A unção, e eu profetizo isso sobre a sua vida. A unção que te faz ter capacidade de firmeza, sabe? Você vai parar de vir um culto e faltar 10. Você vai parar de começar um negócio e não terminar. Você vai continuar, porque a unção traz a capacidade de continuidade e fidelidade. Você vai continuar em nome de Jesus, na comunhão dos santos, onde Deus libera bênção e vida. E você vai se destacar. Obrigado, Jesus. Nós queremos dizer muitas graças. Diga aí do jeito que você quiser: muito obrigado. Obrigado, Senhor. Thank you so much. Arigato, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Eu queria ouvir a sua voz enchendo esse auditório de gratidão pela unção que vai te fazer diferente. Você vai se destacar, irmão. Você vai virar notícia. Seus negócios vão virar notícias. Você está pronto para entrar na revista Forbes? Você está pronto para se destacar na sua área de atuação? Você está pronto para ser entrevistado pela Record, pela Rede Globo, porque você se destacou em alguma área? Você está pronto para dar palestras? Você está pronto para pregar em ambientes lotados de pessoas? Você está pronto para gravar o seu próximo CD? Você está pronto para gravar um DVD? Você está pronto, querido, para conhecer outras nações? Você está pronto para prosperar? Você está pronto para enriquecer? Você está pronto para mudar de casa e ir para um lugar maior? Você está pronto? Você está pronto para isso? A unção vai trazer isso para a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor.